Oi, pessoal, vamos continuar explorando o nosso texto 1, água, né? E agora a gente vai ver um pouquinho de matemática, que foi uma noção que esse texto traz para a gente quando ele fala de porcentagem, né? Então vamos lá. Primeiro, a primeira frase que a gente tinha no texto sobre a água era exatamente essa daqui, ó. Vamos lembrar. O corpo humano tem de 60% a 75% de água. Nós vimos bem rapidinho que esse sinal aqui é um sinal da matemática que significa porcentagem, porcento, né? E o que é a porcentagem, né? É uma comparação em 100. Nós vamos aprender isso, mas antes eu quero fazer uma analogia, né? Uma outra comparação para isso ficar mais claro, tá bom? Então, por enquanto, guarda isso, que esse é o símbolo da porcentagem, do porcento, que é uma comparação por 100. Como assim, comparação? Olha só, se eu perguntasse para vocês, né, o que é que vale mais? O dólar, o peso ou a libra esterlina, né? Qual dessas moedas vale mais? Para a gente saber qual dessas moedas vale mais, a gente tem que ter uma medida de comparação, não é? Porque assim, do nada, perguntar qual vale mais, se é o dólar, se é o peso ou se é a libra esterlina, fica uma pergunta bem confusa. Então imagina que eu comparasse todas essas moedas, né, com uma moeda que a gente conhece bem, que é o real. Eu vou comparar o dólar com o real, o peso com o real e a libra esterlina com o real. Ao comparar essas moedas diferentes, né, com uma mesma moeda, eu vou permitir compará-las entre si. Eu vou fazer vou tornar isso possível, né? Porque aí eu vou ter o mesmo padrão. Então, olha só, vamos comparar. O dólar, gente, o dólar está valendo hoje, né, 25 de fevereiro, R$ 5,49. Tudo que vem antes da vírgula eu leio reais, 5 reais. E tudo que vem depois da vírgula eu leio centavos. Então, olha só, um dólar vale hoje, esse é o símbolo do real, tá? Aqui tá errado que precisava de mais um risquinho assim, o cifrão, né? R$ 5,49. Muito bem. O peso argentino está valendo hoje, olha só, R$ 0. Então, ele não vale nenhum real. Ele vale só o quê? 6 centavos. E a libra esterlina? A libra está valendo o quê? R$ 7,75. Então, um dólar vale R$ 5,49. Um peso vale 6 centavos. E uma libra, né, tá valendo R$ 7,75. Bom, quando eu comparei todos esses valores diferentes aqui, né, com um mesmo valor, com o real, eu vou, né, o que eu fiz? Eu permiti também compará-las entre si. Olha só, o que vale mais então? A libra, né? Que seriam R$ 7,75 se eu estivesse falando em termos de reais. Depois o dólar, seriam R$ 5,49 e depois o peso argentino, que vale 6 centavos. Bem, quando a gente está procurando descobrir quantos por cento, né, na verdade a gente está fazendo o quê? Está permitindo a gente comparar com um grupo de 100. Então eu pego qualquer número e penso, e se ele fosse 100? Né? Como a gente pegou a moeda lá, o dólar, e falou assim, e se fosse real, quanto é que valia? Né? E se fosse o peso, quanto é que valia? E se fosse a libra, quanto é que valia? Então, olha só, quando eu estou pensando em porcentagem, eu estou pensando nisso. E se fosse 100, quanto é que seria? Né? Então, olha só, eu peguei um quadrado e dividi em 100 pedacinhos. Aqui tem 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 pedacinhos, né? Ao todo aqui, olha, são 100 pedacinhos. O
Quem tiver curiosidade depois, dá uma pausa no vídeo e pode contar. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5. Quando você chegar aqui, você vai ter contado 100 pedaços. Então, quando eu estou falando de porcentagem, eu estou fazendo uma comparação com 100. O 100 é o meu maior número, é o meu total, né? Então, vamos comparar com esse grupo, né? Olha só, quando no texto diz pra gente que a gente tem de 60 a 75% de água no organismo, ele está dizendo isso daqui, olha, se eu dividisse, né, em 100 pedaços o meu corpo, 60 a 75%, não estou conseguindo, peraí, só um instantinho, seriam de água, né? Olha só, aqui eu tenho 10, vou começar de baixo para cima, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40, com mais 10, 50, com mais 10, 60. Aqui está representado 60 em 100, 60%. Então, significaria o quê? Que 60 pedacinhos são água e que os 40 que sobram são outras coisas. Outras coisas o quê? Colágeno, sais minerais, né? Cálcio, sódio, potássio, magnésio, glicose, né? Enfim, outros elementos que vão se juntar e formar as partes mais duras e as partes mais moles do nosso corpo. Vai ser mais mole se tiver mais água, vai ser menos mole se tiver menos água. Então, por aí vocês podem pensar, qual que é a parte mais dura do nosso corpo? É a parte que vai ter menos água. Então, vai ser o quê? Vão pensando aí. Bom, 60. Se eu juntar aqui, ó, mais 10, 70, né? E se eu colocar mais 5 aqui, olha, 3, 4, 5, 75%. Então, de, no mínimo, 60 até 75% de água, como um todo. E a gente está pensando no corpo humano como um todo. Como eu disse, vai ter partes que vão ter mais água, vai ser tecidos mais moles, e vai ter partes que vão ter menos água, vão ser tecidos mais duros. É mais ou menos, né? Por isso que essa figura aqui não está errada. Ela desenhou um corpo humano, ó, e colocou aqui que ele tem 70% de H2O. H2O é a fórmula química da água. 2 moléculas de hidrogênio para 1 molécula de oxigênio. Isso vocês vão ver depois, tá? Mais para frente. Então, sempre que olhar H2O, aquele refrigerante, meio refrigerante que chama H2O, é isso, água. Né? Água. 70%, mais ou menos 70%. Olha, de 60 a 75. 70 não está aqui. 60, 61, 62, 63, 64, está aqui no meio, né? Então, olha só, certinho? Certinho. Tudo que está pintado de amarelo aqui seria água no nosso organismo. E tudo que não está colorido seriam as outras coisas. Nesse desenho, tudo que está de azul seria água no nosso corpo. Tudo que não está colorido seria outras coisas. Vitaminas, sais minerais, né? Enfim, proteínas, né? Gorduras, açúcares, né? Então, vocês veem que a maior parte do nosso corpo realmente é água. Agora, olha só, e se a gente pensar nos órgãos do nosso corpo? Veja bem, o cérebro, 75% dele é água. Então, o cérebro bebe muita água. Quando fala para beber água, você está alimentando o seu cérebro. O coração, 75% é água. O resto é vitamina, proteínas, né, sais minerais. Nos pulmões, 86%, 86 em 100, né, são água. O fígado, se eu dividisse em 100 pedacinhos e pudesse espremer, né, separar água e vitaminas e sais do fígado, 86 pedaços iam ser só de água. Rins, 86 iam ser de água. Então, só 14% é outra coisa. As nossas juntas, 83%, 83 em 100, né? 83 de 100
é a água das juntas. Agora olha aqui, lembra o que eu falei? Que quanto menos água tiver, mais duro é o órgão? Olha só, ossos só tem 22% de água. Vamos marcar aqui então quanto seria? O osso seria assim, ó. Teria, vou colocar azulzinho, 10, 20, 22% de água. Ele realmente é o órgão mais duro que a gente tem no corpo, né? E os nossos músculos? 75% formado por água. A pele, 64% da pele é água. O sangue, 81% do sangue é água. Agora, olha só, que tem mais água? No sangue ou no pulmão? Nos pulmões, no fígado e nos rins. São órgãos que têm ainda mais água do que no sangue. Interessante, né? Então, vamos representar aqui quanto seria, quanto de água a gente teria nos pulmões, né? Olha só, aqui estava representado o osso, né? 10, 20, agora eu vou representar o pulmão aqui, ó. 30, 40, vou pegar mais 10 pedacinhos, 50, ó, opa, 60, depois eu pinto da mesma cor, 50, ixi, não, filho, vocês estão vendo que ele está bem desobediente, né? Eu quero pintar e ele não quer pintar. Ó. Ai, gente, que coisa chata. Olha. Até me perdi na conta. Vamos contar? 10, 20, 30, 40. Que enjoadinho, gente. Eles estão querendo me avacalhar aqui, ó. Dez, 20, 30, 40, 50, 60. Quanto é que é? 70. Então tem que pegar mais aqui, ó. 70, 80, 86. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só. O pulmão, o fígado e os rins são quase totalmente formados por água. O resto que não está colorido, né, os 14% aqui, são outras coisas. Sais minerais, proteínas, açúcares, né, gorduras, enfim. Então, olha só, é um órgão bastante, né, que precisa de muita água. Vocês entenderam então, né? Porcentagem é comparar com 100. Agora, observa aqui, quantidade de água no corpo por idade. Se ele falasse assim, olha, quando você é criancinha, você tem 2 litros de água no corpo. Quando você é adulto, você tem 5 litros de água no corpo. Quem tem mais água no corpo? Não sei. Se eu não comparo, olha só, uma criança é menorzinha do que um adulto. Uma criança com quantos quilos? Com qual idade, né? Para eu poder saber essa comparação, envolveria muitos dados. Mas se eu transformo isso em porcentagem, fica muito mais fácil compreender. Eu não preciso lidar com esses dados tão diferentes. Então, olha só, quando nesse gráfico aqui diz pra gente, olha, quantidade de água no corpo por idade. Vocês estão vendo aqui assim, ó, do ladinho tem, ó, aqui está representando um bebê de 0 a 2 anos, aqui de 2 a 5 anos, aqui de 5 a 10 anos, aqui um adolescente de 10 a 15 anos, aqui um jovem de 15 a 20, um adulto aqui, ó, 20 a 40, ou um adulto aqui um pouco mais, né, com mais idade, 40 a 60, e aqui, ó, 60 anos ou mais, né? Então, estão representando aqui em azul, está mostrando, né, mais ou menos
quanto de água no corpo que a gente tem ao longo da nossa idade. Então observa, só de olhar aqui, ó, o bebezinho, ele tem o corpinho todo, mais um pedaço da cabecinha ali, representando que é formado por água. Já o adulto mais velho aqui, ó, com 60 anos ou mais, olha só como diminuiu a quantidade de água no corpo dele. Mas vamos ver isso comparando com porcentagem, fica melhor ainda, né? Porque o desenho não representa exatamente, os números aqui, eles representam melhor essa quantidade de água no corpo. Olha só, de 0 a 2 anos, a criança tem de 75% a 80% do corpo dela é só água. Então, olha só, vamos pegar aqui e fazer a mesma coisa que a gente fez. Estou pensando na criancinha de 0 a 2 anos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% do corpinho dela é água. E o resto? Proteína, açúcar, sais minerais, gorduras, né, que se misturam com a água e vão fazer a gente. Então, olha só, 75, 80. Quando ela está com 2 a 5 anos, já cai um pouquinho. Olha, de 70 a 75. Então, olha só, vamos pegar uma criança bem hidratada aqui. Isso daqui, ó, já é a criancinha de 2 a 5 anos. Aqui, entre 5 e 10 anos, cai um pouco mais. Vamos pegar mais uma criancinha bem hidratada aqui, que tenha 70%, né, de água no corpo. Ó, 5 a 10 anos, caiu, né? De 10 a 15 anos, vai diminuir ainda mais essa quantidade de água no corpo. Ó, porque ele diz pra gente que ela tem de 63 a 65% de água. Quando está adolescente, ainda vai cair mais essa quantidade de água, porque pode ter de 60 a 63% de água. De 20 a 40 anos, ainda cai mais. Olha só, você pode ter de 58 a 40% de água. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 58 de água. É o que tem o corpo de um adulto de 20 a 40 anos. Lembra que quando era criancinha, olha só, tinha tudo isso e mais. E mais isso daqui, ó. Vou colorir de uma outra cor. A criancinha tinha toda essa água aí que está representada de azul, né? Mais essa amarela aqui, ó. Tinha tudo isso daqui de água. Agora, de 20 a 40 anos, ele só tem isso daqui. O restante, gente, são as outras coisas. É por isso que a gente vai diminuindo, é por isso que a gente vai enchendo de rugas, né? Porque está faltando água, está diminuindo a quantidade de água no nosso corpo. Morrer é desidratar, você sabia? Envelhecer é desidratar. Então, olha só, quando a gente tem 60 anos ou mais, a gente vai ter o quê? Ó, 5, 10, 15, não, 10, 20, 30, 40, 50. Tô ficando doida. Olha, maior ou igual a 50%. Então, quando a gente chega a 60 anos ou mais, a gente está com só metade do nosso corpo água, né? Então, ela vai diminuindo a quantidade de água à medida que a gente vai envelhecendo. Por isso que é tão importante que idosos também bebam muita água. A gente não vai sentir tanta sede, né? Mas a gente precisa beber água assim mesmo. Se você ainda está jovem e tem idosos em casa, ofereça água sempre que passar perto do idoso, né? E se você já está idosinho, né, beba água mesmo que não queira. Passou perto do filtro, bebe água. E lembra disso, hein? 8 copos de água no mínimo. Abração para vocês. Se cuidem. A gente ainda vai continuar explorando esse texto mais um pouquinho. Tchau, tchau.